Deus é bom. Depois Cássia vem para nós servirmos ao Senhor e adorarmos com os dízimos e as ofertas. Eu quero só dar a saudação inicial, dizer que amo vocês são importantes para nós, para mim, para minha esposa, para a nossa equipe aqui, extraordinária equipe, dizer que vocês são importantes demais. E quero também reconhecer os visitantes, aqueles que estão hoje pela primeira vez. Você entrou aqui hoje pela primeira vez, levanta sua mão. Eu quero reconhecer você. Tem algumas meninas aqui. Vamos ficar em pé. Tem uns meninos ali, menina. Todos que estão de primeira vez. Tem um menino, meninas. Vamos dizer, olha ao redor. Olha para eles. Vamos dizer, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Está chegando aí algo do nosso coração singelo para você, visitante, de primeira vez. Eu quero agradecer a Dandan por ter ido lá em cima, me dar um abraço, eu me senti muito amado, né? Eu preciso de abraços, amém? Você é uma bênção, um filhão. E eu quero fazer uma referência hoje, especial, à nossa amada Valéria, que ontem, o Instituto Menino Jesus, que é uma escola de cunho cristão, uma escola já há 30 anos. Ontem tivemos aqui em nossa igreja a comemoração de 30 anos do Instituto Menino Jesus, a escola dela, né? E foi uma bênção, e foi um culto de ações de graças. Então, uma escola que faz um culto de ações de graças, que comemora numa igreja, merece o nosso respeito, merece o nosso crédito. Queria que Valéria ficasse em pé. Eu queria pedir uma salva de palmas para a nossa irmã. Amém? Pode sentar. É uma honra para nós, pastores, ter uma ovelha ungida e abençoada como você, viu? Você é especial, mora no nosso coração, não paga aluguel, nem taxa extra, nem condomínio, nada. Então segue a dica, irmãos. Você que é da região, ou não é da região, não fica tão distante daqui, é em Socorro, não é? Porto Dantas, olha, perto de Socorro, você que mora em João Alves, Fernando Collor, mora aqui em Lamarão, Santos Dumont, ou até mesmo na zona sul de Aracaju, vem para cá, né? Eu tenho uma frase que eu ouço, congregue na igreja mais próximo de sua Bíblia. Então, coloque o seu filho numa escola mais próximo da sua Bíblia. Então, lá não tem lacração, lá é estudo, ensino, e tem uma cartilha abençoadora para os seus filhinhos. Amém? Então, glória a Deus, eu tenho uma palavra no meu coração, como sempre nós oramos, e essa palavra eu nem orei, saltou no meu espírito, né? Eu não pedi, Senhor, me dê uma palavra. Geralmente eu peço, mas alguns momentos o Senhor já fala comigo. E Deus falou para mim, para ministrar hoje, sobre a importância de um amigo. Precisamos ter amigos. Amém? Precisamos ter amigos. Então, nós temos, na verdade, precisamos ser maduros. Não é? Eu falei esses dias, eu dei uma dica no culto que veio no meu coração, no culto de ações de graças, quinta-feira. Se eu fosse dar uma dica, a última palavra para alguém que faz parte da igreja cole em um pastor da igreja e sirva com integridade, seja leal a ele e sirva a ele como se fosse a Jesus. Por quê? Porque você não vai conseguir ser leal a Jesus sem que antes seja leal a um homem que Deus designou sobre você como autoridade. Você não pode amar alguém, amar a Deus que não vê, se você não ama aquela pessoa que você vê. Então, seja leal. Da mesma forma, nós queremos o toque de Deus, o toque de Jesus. Sabe que Deus vai tocar você também através de alguém? E nós precisamos de amigos. Amigos não que estejam só nos julgando e olhando os defeitos, mas também nos ajudando e a se levantar. Amém? Então, nós temos Jesus como nosso melhor amigo, porém a Bíblia diz também, embora Jesus e Deus seja suficiente, a Bíblia diz também que não é bom que o homem esteja só. Amém? Não é bom que esteja só. No caso de Adão, fez uma ajudadora, adjuntora, alguém capaz, estando com ele, mas eu acredito que justamente que Jesus fez alguém para que essa pessoa fosse os braços, os ouvidos e o coração de Jesus para ela.
Amém? Aleluia. Não quer dizer que Deus está à parte. Há um pedaço de Deus em você. Olha para o seu vizinho e diga, há um pedaço de Deus em você. Então, nós somos membros do corpo de Cristo. Logicamente, nós podemos dizer que somos corpo de Cristo. Alguns entram nessa baboseira, eu acho que idiotice tão grande, achando uma grande revelação. Eu dou risada no Instagram. Pessoas que pegam isso como uma grande revelação. Você não é corpo de Cristo, você é membro. Eu faço parte do corpo, eu sou corpo também, de Cristo. A Bíblia diz, você não pode dizer à mão que não é corpo, ou que não precisa. Vocês estão comigo? Você faz parte. Isso não é revelação, irmãos. Isso é encher linguiça de quem não tem uma palavra boa para ministrar. Então, cada irmão em Cristo pode vir a ser uma resposta do amor de Deus para você. Porque somos corpo de Cristo, todos juntos. Cada um tem uma função. Precisamos amadurecer e descobrir quem nós somos. Vamos aqui para 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos estar construindo algumas coisas. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Depois vamos pular para o 18 ao 21. Amém? 1 Coríntios 12, versículo 12. Vou esperar você, eu estou lendo na King James. E eu quero curar você, sarar você. Hoje é noite. Eu quero que você amplie seu leque de amigos. Eu quero que você entenda também, tenha maturidade, que nem todos aqueles serão seus amigos. Você vai ter que descartar algumas pessoas. Amém? Olha o que diz. Porquanto assim como o corpo é uma só unidade e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo, amém? Assim também ocorre em relação a Cristo. Ele é o cabeça, parafraseando. Nós somos membros do corpo de Cristo. 18. Em verdade, vamos ler o 18 ao 21. Em verdade, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. E se todos, então, segundo a sua vontade. Então, nem todo mundo vai estar fazendo papel de cabeça. Vocês estão comigo? Então, a unção que é para você honrar e prestigiar não é a unção para você competir ou invejar. Vocês estão comigo? É com Deus, meu irmão. Se Cássia tem essa unção para brilhar, isso é uma grande bênção. Se pastor Samuel é um grande mestre, foi Deus que colocou. Então, se submete e recebe. Prestigie as unções. Você precisa delas para crescer. Amém? Aleluia. Olha o que diz aqui. 18. Então é com Deus, viu? Não briga com Deus, não. Vai ser ruim. Em verdade, Deus dispôs cada um dos membros do corpo, segundo a sua vontade. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Isso me traz alívio. Porque eu não quero ser ninguém. Nem quero ser visto por ninguém além da medida. Eu quero celebrar as pessoas que estão sendo levantadas. Vocês estão comigo? E se todos fossem um só membro, onde estaria? Então não fique colocando fardos na sua vida. Eu preciso. Você não precisa nada. Deixe Deus lhe levantar. É Deus quem coloca. Amém? E se todos fossem um só membro, 19, onde estaria o corpo? Sendo assim, há muitos membros, mas um só corpo. 21. O olho não pode ordenar a mão, não tenho necessidade de ti. Tão pouco a cabeça pode declarar aos pés, não preciso de vós. 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós, individualmente, é membro desse corpo. Amém? Então, nós precisamos uns dos outros. Uma ovelha precisa de um pastor na igreja local, e é muito importante entender isso. Amém? Existe uma unção na vida de um pastor que é a voz de Deus para a igreja local. A ovelha da igreja local precisa do seu pastor. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Há uma unção e uma segurança na voz do pastor. Se você não reconhece isso no seu pastor, é porque, interessante, estou pregando isso e eu sou o pastor deles.
Mas eu estou pregando o que Jesus me ensinou. Nós, pastores, recebemos unções das mãos de Jesus. Alguns para ser profetas, está lá em Efésios 4:11. Anota aí, quem está anotando, Efésios 4:11, dever de casa. Existe uma unção no profeta, no apóstolo, no pastor, dada pelas próprias mãos de Jesus. Jesus disse, quando estava no ofício pastoral, eu sou bom pastor da vida para as ovelhas. As minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Então, se você não entende que o pastor, se você não se sente seguro com a voz do seu pastor, e não entende que a voz dele traz refrigério, esperança, força para você, ou algo está errado com o seu pastor, ou algo está errado com você. Porque existe uma unção pastoral na igreja local. Mas também, e é muito importante, a unção, mais importante, o profeta precisa de um pastor. Se deixarmos os profetas, não querem saber da doutrina, e eles falam besteira, às vezes tem que ser corrigidos. Um mestre precisa de um pastor, um missionário, um evangelista precisa de um pastor, uma ovelha precisa de um pastor. Eu acho que um profeta, antes de ser pastor, antes de ser profeta, ele é uma ovelha. Vocês estão comigo? Pastor precisa de um pastor. Amém? Então, mas existem, irmãos, existem pessoas dotadas de unção e precisamos também uns dos outros. Não é só do pastor. Amém? Aleluia, vocês estão comigo? E uma coisa que eu estava pensando, irmãos, eu quero abrir meu coração. Há várias igrejas Verbo da Vida no Brasil com grupos chamados grupos de conexão, onde eles se reúnem periodicamente em algum lugar, grupo de conexão de mulheres, de cozinha, de ciclismo, né? Até certo momento, nós não temos a nomenclatura aqui no Lamarão de grupo de conexão. Nós temos o grupo da pesca, do futebol, não é? Futebol está muito... Temos culto de mulheres a cada 2 meses, né? Aqui na igreja, culto de família uma vez no mês. Eu acredito que a nossa igreja local é um grande grupo de conexão. A minha pergunta que eu fiz ao Senhor, orando sobre essa questão, e eu nunca coloco nada na nossa igreja, porque os outros estão fazendo. Eu tenho que ser guiado pelo Espírito Santo. Nunca, desde o começo dessa obra, nunca, né, fui convocado no começo da obra a colocar verbo nos lares e o Espírito Santo me deu um freio para não ter verbo nos lares. E agora está vindo os grupos de conexões e eu comecei a orar, peguei todo o projeto, não li ainda o projeto, não sei como funciona, mas eu comecei a orar. E eu fiz 2 perguntas para o Senhor. A primeira é, será que criar grupos de conexão não descentralizam e tiram as pessoas da importância da igreja local e do contato pastoral? Haja vista as pessoas, hoje o mundo é muito corriqueiro. Muita gente tem o que fazer. E a minha indagação ao Senhor foi justamente isso. De repente nós descentralizamos demais. Talvez isso seja bom, entre aspas, aquilo que foi criado em algum ministério, por alguma necessidade específica, pode não servir para outro ministério, outra igreja. De repente uma ideia que foi boa para ajudar o pastor local, naquele contexto específico, de repente descentralizou demais, e a figura pastoral e o crescimento, aquilo que foi criado para ser bênção, se tornou uma maldição. E o crescimento verdadeiro, que vem com a voz do pastor, que vem com a comunhão com o pastor, de repente não tem mais, porque descentraliza. Às vezes tem pastores que se acomodam com isso e transferem demais essa unção. Então, e isso não é bom. Obrigado pelos amém. Então eu fico pensando, será que não descentraliza demais e não desvaloriza demais a igreja local? Ou será que poderíamos fazer de uma forma mais reduzida, não muito solta demais? Será que isso não vai competir com a igreja local? Eu detectei lá atrás, há muitos anos atrás, quando eu vi, Deus falou comigo, verbo no lar vai concorrer com a igreja local. Vai enfraquecer a igreja local. E foi o que eu vi. Pessoas que se convertiam nos verbos lares, nunca pisou na igreja local, nunca teve contato com o pastor e nunca cresceu a contento. Obrigado pelos amém.
A segunda pergunta foi, eu já até falei, será que a igreja local não seria a conexão que realmente o povo precisa? Haja vista, estamos crescendo para isso. Vamos ter até um verbo café, que vai caber muita gente lá em cima, para termos comunhão, para conversarmos. Vocês estão comigo? Então, ore por mim, que eu oro por você. Eu estou orando sobre essa questão de grupos de conexão. Então, eu estava, inclusive, pensando sobre alguns pastores. Porque eles têm a dificuldade de honrar seus pastores auxiliares, de reconhecer os seus ministros auxiliares, e é muito importante honrar e reconhecer essa unção, porque, na verdade, eles são os irmãos mais velhos, as pessoas maduras da igreja, e você vai entender melhor quando formos ler Tiago 5, vocês estão comigo? Então, a conclusão que eu cheguei, que porque alguns pastores têm essa dificuldade de honrar, de público e de púlpito, os seus pastores auxiliares, os seus ministros, justamente por uma grande insegurança que eles têm em si mesmos. O segundo fator que eu acho é que eles esqueceram que o homem mais digno de honra de todos, o top dos tops, assumiu a forma humana e lavou os pés dos discípulos. E eu cheguei à conclusão também que, involuntariamente, eu estou constantemente lavando os pés dos discípulos. Todas as vezes que eu reconheço a unção de excelência, um toque de excelência que tem sobre Rose e Salatiel, eu estou lavando os pés deles. Existe um abraço e um toque nas mãos do pastor Salatiel sarador, que você traz conforto para você. Vocês estão comigo? Existe uma unção de mestre sobre o pastor Samuel, uma unção para conselhos financeiros sobre Vone e Margarete, sobre o pastor Diego e Nayana. Existe uma unção extraordinária para abraçar você, para consolar você, para ajudar você, para fazer você sorrir. Existe na vida de Lucas um espírito de conselho. Lucas é aquele que distribui a graça de Deus. Você pode ter errado como for. Se você se submeter ao confronto na vida de pastor Lucas e Camila, você vai ser levantado por Deus. Mas se você resistir e achar que está sendo julgado, você perdeu melhores amigos. Por que eu estou dizendo isso? Porque eles são grandes irmãos. E eu tenho reconhecido essa unção na vida deles. Vocês estão comigo? Todas as vezes que eu reconheço, o Senhor falou comigo, você está lavando os pés dos discípulos. Você está levantando eles. Tiago 5, vamos aqui para crescer essa ideia, construindo essa mensagem. O Senhor me ensinou esses textos, Deus me ensinou, eu orei muito sobre esses textos e o Senhor me ensinou muito sobre eles. Tiago capítulo 5, versículo 13. Está tudo bem? Pergunta para o seu vizinho se está tudo bem. Amém. Às vezes as pessoas querem uma pregação veemente, enérgica, na igreja local, um dia de domingo, algo impactante, mas foi a palavra que Deus me deu. Eu não sei pregar, a não sei que seja a vontade de Deus. Amém? Eu não tenho dúvida também que se Jesus estivesse fisicamente aqui, ele ministraria a mesma coisa. Logicamente, eu creio de uma forma mais coerente do que a minha, mas a unção que estava nele está sobre mim hoje. Eu estou sendo a resposta de Deus para você, para esse bairro. Eu não quero saber o que as coisas, como é que as pessoas lá fora estão fazendo para crescer. Eu quero saber, Senhor, o que é aqui o Lamarão. Eu quero saber de vocês. Amém? Tiago 5, 13 em diante diz, todos abriram, estou lendo aqui que James vai colocar ali, aqui, eu suponho, a mídia ungida do Senhor. Olha o que diz. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Há alguém encorajado entre vós? Cante louvores. Então começamos a perceber que o contexto sugere aqui que na igreja local nós precisamos participar mais da vida uns dos outros.
Precisamos desenvolver amigos. Mesmo que não tenhamos um grupo de conexão em uma casa X, que mesmo que tivéssemos esses grupos, não quer dizer que todo mundo iria para esses grupos. Mas precisamos desenvolver, além dessas 4 paredes, um relacionamento com alguns irmãos. Amém? Algum de vós está doente? Uma pergunta. A palavra para doente aqui é muito importante, é chave para você entender o contexto. Doente aqui é astenel. Astenel com TH, astenel e termina com O, é debilitado, sem forças para orar. Por exemplo, alguém no respirador, que diz aquela máquina, como induzido, está no respirador. Não pode orar. Está alguém debilitado. Chama os presbíteros da igreja. Os presbíteros aqui eram pessoas mais velhas, anciãos. Na época ainda, até desenvolver os 5 dons ministeriais, o Senhor colocou temporariamente algumas pessoas que não necessariamente teriam unção pastoral, até desenvolver os 5 dons ministeriais na igreja local, inclusive do pastor. Deus levantou presbíteros, homens mais velhos para cuidar do rebanho até que chegassem pastores. Alguns deles, de fato, tinham chamado pastoral e foram assumir. Então, segue a dica, olha, você pode contar com aqueles que são mais velhos, mais, entre aspas, espera-se que os mais velhos sejam mais maduros. Vocês estão comigo? É por isso que eu já fiz a referência de pessoas que vocês podem procurar. Está aqui nessa fileira, são pessoas que vocês podem procurar e pedir ajuda. Está entre vós doentes, chama os presbíteros da igreja, a fim de que estes orem sobre a pessoa enferma, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé curará o doente e o Senhor o levantará. E se houver, diga comigo, se houver cometido pecados, não será, se houver cometido pecados, será perdoado. Diga comigo, será perdoado. Amém? Então, primeira coisa que nós podemos ver nesse texto, não é uma doença qualquer, mas uma doença grave, onde a pessoa não pode usar a sua fé. Como diz aqui, asteneu, debilitado, sem forças para orar, ou até inconsciente, muito fraco. Então, a primeira coisa é que não pode, é uma pessoa que está debilitada, que não pode usar a sua fé. Está fraca. Alguém tem que interceder por ela. Essa pessoa precisa de intercessão. Não é qualquer doença. Amém? Segunda coisa, algumas doenças são por causa de pecado. Por isso diz, se houver cometido pecados, serão perdoados. Então, neste caso, nós podemos pedir perdão pela pessoa. Quais pecados? Tem vários pecados que nós podemos conjecturar, mas o texto sugere, está alguém feliz, cante, enfermo, ore. Sugere aqui doenças psicossomáticas. Amém? Pessoas, aliás, deleta isso, volta para cá. Pessoas, às vezes, abrem brecha para a doença. Está com uma mágoa, com a raiva, está com problemas nos nervos, anda preocupado demais, cai doente, a doença começa a ficar grave. Precisa de intercessão, precisamos pedir perdão. Pai, eu peço perdão por essa pessoa, eu oro. Agora, o 16 já está falando de uma outra coisa. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, diga, para ser curado. Amém? Para ser curado. Então, agora é uma outra situação. Diga, o texto diz, confessai os vossos pecados para ser curado. Diga, não é para ser perdoado. Então, aqui não está se referindo a um confessionário, mas a uma sugestão. Amém? A Bíblia diz, se você confessar os vossos pecados a Jesus, Ele é fiel e justo para perdoar os vossos pecados e purificar de toda a injustiça. Então, existem vários níveis de pessoas na igreja. Aqui sugere, como eu falei, está alguém feliz, canta louvor, está doente, sugere doenças psicossomáticas. Pessoas imaturas, pessoas com cargas que estão sendo oprimidas pelo diabo. Crentes
que estão sendo opressos. Existem níveis de atuação maligna no corpo de Cristo, nos cristãos, melhor dizendo, né? Uma delas é a opressão. Possessão não. Possessão é para o descrente. Mas existem 3 níveis de atuação maligna: opressão, obsessão e possessão. Mas opressão pega em crente. Crentes oprimidos por culpa, cometeu um adultério, cometeu um pecado, se arrependeu, mas ainda está. Cometeu algo lá atrás, mas ainda está. E está condenado, está preocupado, está numa situação ruim. Aquilo ainda mexe com a pessoa. Alguém roubou ela, alguém fez isso, foi traído, ainda tem aquela mágoa nessa pessoa. Ela não chegou ao nível do versículo 14 e 15, de que precisa de intercessão, que abriu brecha de tal forma que não tem nem forças para orar mais. Deus não quer que você chegue nesse nível. Amém? Aí diz, olha, procure um amigo, procure alguém maduro. Confesse esses pecados. Coloque alguém que você possa confiar e dizer, olha, eu pequei. Eu estou carregando isso sozinho, não aguento mais. O texto diz, eu repito, orai uns pelos outros para ser curado, não para ser perdoado. Só o fato de você ter um amigo confidente, ele vai ser a extensão de Deus para você. Alguém que seja maduro, que não vai colocar na FM 97.1. Vocês estão comigo, gente? São situações diferentes. Um primeiro caso, e agora, o primeiro caso, onde pessoas foram para o fundo do poço, não pediu ajuda, está lá uma brecha que abriu, possivelmente, e por causa daquela brecha, está doente, talvez entre a vida e a morte. Se tiver alguém que intercede e peça perdão por ela, vai ser perdoado se houver cometido pecados, e a oração da fé salvará o enfermo. E existe um outro lado, que Deus não quer que você chegue nesse nível. Você precisa ter amigos. Eu estou tão condenado, o pastor ministrou, e eu com a minha namorada passei dos limites, passei a mão não devia, ela passou não devia. Não cheguei à conclusão dos fatos, mas isso eu tenho carregado uma culpa. Sabe que isso vai abrir brecha para a doença? Você não conseguiu se desvencilhar disso. Você não entendeu que se confessar os seus pecados, você é fiel e justo. Ele é fiel e justo para lhe perdoar e purificar. Você errou, todo mundo erra. Você precisa de alguém que chegue, não, a Bíblia diz isso, vamos orar comigo, eu vou ser sua testemunha. Irmãos, vai ser um destravar, essa pessoa vai ser curada na hora. Confessar uns aos outros, não para ser perdoado, não é um confessionário, mas para ser curado. Vamos ler novamente? Eu quero deixar bem claro isso aqui. Portanto, versículo 16, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Então, há vários níveis de pessoas e pessoas estão recebendo fardos, com fardos. Você errou, não soube criar o seu filho, isso tem carregado culpa, isso está abrindo brecha para estresse abre brecha para a doença. Você precisa abrir o seu coração para Deus, e às vezes Deus vai usar alguém, você precisa encontrar alguém e dizer, olha, estou aqui, me ajude nisso. Eu pisei na bola, não consigo me perdoar, e simplesmente alguém vai dizer para você, mas não depende de você se sentir perdoado, é pela fé. Se ele disse, bom, sentindo ou não, você está perdoado, siga em frente. Só uma palavra de alguém maduro, que vai ler a Bíblia e vai orar por você, e colocar a mão em você, a unção despedaça todo o jugo. Essa pessoa vai ser curada. Não existe ninguém nessa sala, nessa igreja local, que seja perfeito. Todos nós erramos em algum ponto. Eu preciso de amigos. Quantas vezes eu cheguei para Cássia, esse cara chegou para mim? Talvez seja mais eu que chegue para Cássia. Está vindo aquelas vozes de novo, sugerindo medo e ansiedade. Aí ela diz, mas você é corajoso. Nós precisamos de amigos. Vocês estão comigo? Vamos abrir 2 textos, depois a gente volta para Tiago 5, para terminar a leitura. Romanos 14, do 1 ao 3. Vamos ler do 1 ao 4, isso é maravilhoso. Romanos 14, do 1
ao 4. Eu quero dizer que você não está sozinho. Olha ao seu redor. Todo mundo nessa casa está proibido de julgar o seu irmão, de apontar o dedo ao seu irmão, salvo se ele não quiser mudar. Aí já é outra mensagem. Mas se alguém chega para você, pede ajuda, nossa, você não se lembra como você era, que Deus usou alguém para lhe ajudar? Eu não fico impressionado quando alguém dá um relato negativo de outra pessoa. Eu não fico assustado. Porque eu sei que eu também errei. Um dia eu errei. Amém? O que me assusta é quando a pessoa não quer mudar. Mas não o que ela fez. É assustador quando ela não quer mudar. Quando ela não quer ajuda. Olha Romanos 14, do 1 ao 4. Aceitai o que é fraco na fé, sem a preocupação de debater assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, e outro, já que é fraca, come somente alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve menosprezar o que não come. E quem não come de tudo não deve condenar o que come, pois Deus o aceitou. Quem és tu que julga o servo alheio? Para o seu Senhor que ele está em pé ou cai, e permanecerá em pé, porquanto o Senhor é capaz de o sustentar. Aqui dentro do contexto era uma doutrina que dizia sobre alimentação para se santificar diante do Senhor. Não está falando de outra coisa que você mencionou. Amém? A forma de santificação diante do Senhor não é pelo alimento, é pelo sangue de Jesus. Aí surgiu essa doutrina, e Paulo disse, acaba com isso, aceita ele, tenta influenciar aos poucos, aceita essa pessoa. Olha Romanos 15, do 1 ao 4, ao 5. Vira uma página aí e diz assim, olha, nós que somos fortes temos o dever de suportar a fraqueza dos fracos, em vez de agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós deve agradar o próximo, visando o que é bom para o aperfeiçoamento dele. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas, como está escrito, os insultos daqueles que te ofenderam caíram sobre mim. Porquanto tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio de perseverança e do ânimo proveniente das Escrituras, mantenhamos firme a nossa esperança. Que Deus, que nos concede perseverança e encorajamento, dele também a disposição de pensar unanimemente de acordo com Cristo Jesus. Amém? Então precisamos acolher pessoas. Voltando para Tiago 5, o final do 16, o 17 e o 18 diz, a súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Elias era uma pessoa frágil como nós. Ele orou fervorosamente rogando para que não chovesse. Não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Então fez outra oração e os céus derramaram as chuvas e a terra produziu seus frutos. Elias era um homem como eu e você, ele não era perfeito. Mas ele, segundo a lei, fazia sacrifício de animais, que cobria os pecados, ele se tornava justo diante de Deus. Imagine eu e você que somos justos pelo sangue de Jesus. Sacrifício perfeito. Como nós somos capazes de ajudar uns aos outros em oração. A sua oração é ouvida. Diga para o seu vizinho, Deus ouve você. Amém? Veja Gálatas 6, versículo 1 e 2. Eu vou ler na King James e depois eu vou só fazer uma citação para você na Bíblia Mensagem. Para lhe ajudar como você deve abordar alguém que cometeu erro sem se assustar tanto. Amém? Olha o que diz. Gálatas 6, 1 e 2. Todos abriram? Irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. Todavia, cuide de ti mesmo, para que não sejas igualmente tentado. Levai as cargas pesadas uns dos outros e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Então, levai as cargas, no grego é bastazobaros. Bastazobaros significa descer ao nível da pessoa, entendendo que você já passou por isso, e pegar essa carga e tirar. Entendendo que você já passou por isso, que pode vir a passar por isso. Porque você não é perfeito. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra.
Tem pessoas aqui, onde eu quero chegar com isso? Tem pessoas aqui que o milagre só vai chegar quando você abrir o seu coração, tirar esse fardo e esse peso. A cura só vai chegar quando você entender que você faz parte do corpo de Cristo. O milagre financeiro vai chegar quando você orar com alguém em concordância e dizer: me ajude que minha vida financeira está horrível. Obrigado pelos amém. Olha o que diz na Bíblia a mensagem. É um pouco perigosa a Bíblia mensagem porque eles não transmitem uma tradução literal, mas transmitem uma ideia. Eles traduzem uma ideia, mas tem alguns versículos que são bem parecidos com o original, dá para a gente segurar. Olha o que diz: amigos, vivam com criatividade. Se alguém cair em pecado, restaurem-no com perdão. Guardem as críticas, vocês podem precisar de perdão antes que o dia termine. Hajam com misericórdia e estendam as mãos aos oprimidos. Compartilhem aquilo que pesa a vocês e cumpram, desse modo, a lei de Cristo. Quem está recebendo de Deus aqui? Será que nós precisamos de amigos? De pessoas? Amém. Está tudo bem? Pergunta para o seu vizinho, está tudo bem? Eu fiquei maravilhado estudando com 1 Tessalonicenses 5, queria que você fosse lá, do versículo 12 ao 16, porque revela bem como é o contexto da igreja local. Aqui é o nosso grande grupo de conexão. Eu estou ensinando você e depois tem uma cantina para você lanchar. Hoje tem cantina? Para você lanchar. Logo, logo vamos subir para o Verbo Café. Amém? Olha o que diz aqui. Gente, isso é maravilhoso. Jesus é fantástico. Ele é um amigo extraordinário. Ele é tão maravilhoso que ele se multiplicou. Olha, tem algo dele em você, tem um pedaço de Deus em você. E nós precisamos uns dos outros. Olha o que diz, versículo 12, 1 Tessalonicenses 5. Caros irmãos, agora vos suplicamos que dedicais toda a consideração para com os que se esforçam no ministério, os quais vos lideram e aconselham no Senhor. E que tenhais na mais alta estima, expressando o vosso amor e reconhecimento pela obra que realizam para convosco. Caminhais em paz uns com os outros. Então, o que é interessante aqui? Além de reconhecer a liderança local, deve ajudar acolhendo os que precisam de ajuda. É bem um contexto da igreja. Vamos continuar. 14. Irmãos, também vos exortamos aqui a admoestar os sonolentos, consolei os desanimados. Eu acho que não está falando de alguém que cochila no culto, não. É alguém que não está exercendo fé, não está acordado para a palavra. Amém? Irmãos, também vos exortamos aqui a admoestar os sonolentos, consolei os desanimados, amparei os fracos, sejais pacientes para com todos. Evitai que ninguém retribua o mal com o mal, mas encorajai que todos sejam bondosos uns para com os outros. Conservai permanentemente a vossa alegria. Amém? Escuta isso, olha. Quando temos um verdadeiro amigo, ele vem da parte de Deus. E por isso, quando conversamos com ele, parece que falamos com o próprio Senhor. Porque ele é tão influenciado por Deus, que os seus conselhos vêm de Deus para você. Então, precisamos de amigos de Deus. Então, uma outra coisa, uma ressalva que eu faço, é que temos falado muito. Cássia falou isso ontem, ela ministrou na aula da saudade do Rema, ela falou, procure pessoas maduras. Procure pessoas para você receber de Deus, amizades maduras que acrescentem algo na sua vida. Ok, devemos procurar essas pessoas, mas eu quero dizer para você que já está já há muitos anos no Evangelho, que é maduro, se você está tentando dar conselho a alguém, ajudar alguém, você antevê um perigo e a pessoa não recebe, também, olha, lave as suas mãos. Tem situações que eu vejo, tem uma situação que eu estou vivenciando em particular, que eu já vi, o pior ainda vai acontecer. Mas eu percebi que se eu falar é pior. Só faço orar. Não vai receber. Vocês estão comigo? Então devemos acolher pessoas, mas também, se você percebe que está perdendo tempo e essas pessoas não querem lhe ouvir, não está honrando a unção que está em você, os olhos de Deus em você, ele reconhece que não precisa.
Amém? Aleluia. Outra coisa, se você tem uma amizade com descrentes, eu encorajo você a fazer amizades com descrentes para ser uma influência. Mas se você percebe que a base dessa amizade não é cristã nem bíblica, caia fora. Se você percebe que esta amizade você não consegue influenciar e ela trata com desdém o seu Senhor, então você caia fora dessa amizade. Amém? Então, eu quero concluir com isso. Provas de que essa amizade é de Deus. Podemos até colocar um relacionamento conjugal, né? De que se essa amizade é de Deus. Primeiro, você é a influência. Amém? Segundo, te coloca perto de Deus. Toda amizade que você não é influência, ou que Deus não é influência, não coloca você perto de Deus, cai fora. Inclusive você que se julga inferior a alguém, e é esse alguém que é superior a você, coloca você na rebelião, coloca você em caminhos errados, tirou você perto de Deus, caia fora. Caia fora. Nem toda unidade é de Deus. Graças a Deus. Deus elimina, Deus é bom demais. Sabe, vê o meu coração de Cássia, e todo grupinho de unidade que tem inveja de Cássia, e inveja de mim, mesmo não fazendo nada de ruim, que fala mal da gente, vai saindo da igreja, não aguenta. Não aguenta não. Sabe quando você tira o óculos e olha para o sol, não faça isso. Incomoda. A luz prevalece nas trevas. Cai fora da igreja. Amém? Vai cair da sua vida, se você permanecer firme, toda pessoa ruim. Amém? Por exemplo, Tiago 1,17 diz, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes. Inclusive, a amizade que vem de Deus é boa. Coloca você perto de Deus. Outra citação, Provérbios 10:22 diz, a bênção do Senhor produz riqueza e não provoca sofrimento algum. Então você é influência. Amém? Você é influência, coloca você perto de Deus. A amizade que vem de Deus há confronto, porque há sinceridade. A amizade que vem de Deus há confronto, porque quer o seu bem. Quer o seu bem. Provérbios 27:5. Vamos abrir? Provérbios 27:5. Vamos ler o 5, 6 e o 17 na King James. Na sua versão pode ser um pouco diferente. Então, eu tenho o dom como pastor de ver algumas situações e antever e de advertir. E quando eu percebo que a pessoa não quer ouvir, eu não lanço as minhas pérolas aos porcos. Se Deus resiste ao soberbo, quem sou eu para não resistir? Quem sou eu para não resistir àqueles que desprezam a sabedoria? Amém? Então não perca o seu tempo. Olha o que diz. Provérbios 27:5, 6 e o 17. Melhor é a reprimenda feita com franqueza do que o amor não revelado. Quem fere por amor demonstra lealdade, mas falsos são os beijos do inimigo. Trago uma referência de Judas que beijou Jesus e foi um traidor. Amém? E foi um traidor. Por isso que Paulo, usando essa péssima referência de Judas Iscariotes, ele disse que o beijo seja santo. Ósculo santo. Ou seja, beijou alguém, ame de verdade, não seja falso, para falar mal dessa pessoa. Amém? Olha o 17. Assim como um ferro afia o próprio ferro, as pessoas aprendem umas com as outras. Então, olha o 6, eu quero ler o 6 de novo. Quem fere por amor demonstra lealdade, mas falsos são os beijos do inimigo. Traduzindo, pessoas que só querem ouvir elogios, vai ficar cercado. Diga assim, faça assim. Diga, pessoas que só querem ouvir elogios, vai ficar cercado de amigos falsos. Oh, aleluia. Porque prefere, mais falsos são os beijos do inimigo. Prefere o beijo do inimigo do que um olhar
que diz, rapaz, está errado. Não faça isso não. Aí você que a mulher diz, mulher, não faça isso não. Amém. Então a amizade, na amizade verdadeira, a sinceridade, a liberdade de falar, porque sabe que o amigo vai ouvir e vai agradecer. E se a pessoa, eu já falo isso há anos aqui, se a pessoa se diz seu amigo e olha para você, está me julgando, nunca foi seu amigo. Então caia fora. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé?